Galera, sejam muito mais do que bem-vindos à última parte do review de Captain Tsubasa 5 Raja no Shougou Campione, galera. Então, hoje eu irei trazer a história de todos os subcenários do mangá de Captain Tsubasa 5. Lembrando que esse jogo foi produzido e publicado pela Tecnos em 1994 e foi somente lançado no Japão para o Super Famicom. Mas hoje em dia a gente pode usar essa ROM traduzida, né, no caso. Então, sem delongas, vamos embarcar no primeiro subcenário. Então, galera, aí nesse cenário do Hyuga é antes da Copa do Mundo. No caso, é na Copa 94 da Itália, na Copa Italiana. Ou seja, no primeiro dia, né, no caso, no primeiro jogo, ele não poderá jogar. E o Hyuga pede para que o Akashimazu vença essa partida por ele. E nós iremos enfrentar o Fiorentina, Juventus contra Fiorentina, como vocês podem ver aqui. E vamos passar pro game. Galera, uma dica para esse jogo é que vocês têm que marcar o Batuista, né? No caso, ou melhor, Batistuta, que é o atacante do Fiorentina argentino, né? No caso. E ele foi inspirado no jogador de mesmo nome, Batistuta, né? Ou seja, pode se considerar uma partida muito difícil, porque, além do mais, o Fiorentina também é um dos melhores times do jogo. E tem um goleiro muito bom, afinal. Então vamos falar do time do Fiorentina. Tem dois jogadores de nome. O francês, atacante da camisa número 11, ou número 7. E nós também temos o Batistuta, né, que tem um chute muito poderoso, afinal. Que é o artilheiro do time do Fiorentina. Mas, mesmo sem Hyuga, nós também temos um outro jogador muito bom, que é o Facchetti, né, que é o meio-campista italiano, que tem um passe muito bom e também um chute ótimo. Ou seja, pode ficar muito difícil em algumas partes? Pode, por conta que a gente não tem o tigre do nosso lado. No caso, eu tô falando do tigre porque é o Hyuga, né, no caso, com aqueles olhos de tigre. Mas, sem delongas, vamos passar para a próxima partida. E como vocês sabem, a Juventus vence o Fiorentina, né, no caso. Eu não vou aprofundar muito nos resultados, eu quero falar dos gols, como foi no último vídeo, por isso que ficou bem longo. Eu posso falar em alguns casos, né? Então vamos para a próxima partida. O Juventus só consegue vencer de 1-0, né, galera? Então, foi um jogo duro e difícil. O Akashimazu também conseguiu defender muito. E assim, o Hyuga vai entrar sim na próxima partida. E pra estourar o time adversário, né, no caso. Enquanto isso, rola um pequeno diálogo entre ele e o Mizugi, né, provavelmente. É isso aí, galera, Mizugi. E ali está o Akashimazu. Ele está pronto para treinar mais. E o Mizugi foi até falar pra eles irem pra seleção japonesa. A mesma coisa da última vez, é que parem de ser individualistas, que só tenham o Hyuga e ele. Mas o Hyuga não cansa de ser o Hyuga, individualista como sempre. Ou seja, vai chutando com seu chute mais poderoso e o Facchetti só tá ali. Então, bora pra próxima. E tudo isso não acaba por aí, porque o Hyuga vai enfrentar novamente o time do Milan. Sim, o time do Milan, exatamente. O time de Strato, Bambieri, Niski, Fúria, Vanberg. Só que dessa vez sem Vanberg, né? Mas com Jean-Pierre Pippin, como sempre, ocupando o lugar do artilheiro holandês. Ou seja, o Milan já inicia uma jogada com o Pippin chutando pro gol, só que acaba nas mãos de Akashimazu. Ou seja, pra ver como o Akashimazu é um dos melhores goleiros do game, né, no caso. Só que é melhor que o Miller, né, no caso. Então, eles cruzam a bola pro Hyuga e ele tá pronto pra marcar um gol. Só que o goleiro pula na bola. Então, galera, digamos que essa partida pode ser difícil também. E recomendamos muito que você marque Strato e que não deixem o Rossi chegar na bola, porque o Rossi, ele é um ótimo zagueiro. Então é bom tomar cuidado. Mas a Juventus também vence o Milan.
Todas essas rodadas, galera, dos jogos do Hyuga são pela Copa de 1994 na Itália. E no final aparece o Strato falando que subestimou o Hyuga e que na próxima vez que eles se encontrassem, o Strato ia acabar com ele. Pois é, o Strato prometeu isso. E agora vamos pro próximo cenário. Pois é, galera, chegamos no cenário de Napoleão, o artilheiro da seleção francesa e que dessa vez ia jogar a J-League, galera, J-League. E ele não começa se dando bem com seus colegas de time, como o caso do Kisugi. E o Kisugi pergunta o que está acontecendo. E o Napoleão fala que o Japão é muito fraco a nível mundial, né, no caso. E por isso que pode dar aquela estranheza. E a partida do Nankatsu vai ser contra o seu maior rival, que é o Toho. Sem Hyuga, mas com Sawada e Sorimaki. Com muitos outros personagens, né? No caso que o Cordoba também, que é um zagueirão. O zagueiro do time do Toho. E a partida não é tão difícil assim. Até porque a gente tem o Napoleão, né? Mas só que pode ser chata por conta do Morisaki. Isso aí, galera. O goleiro do time do Nankatsu é o Morisaki. Então é impossível a gente tentar fazer alguma coisa e ter um Morisaki no time, né? Isso aqui é chato. Mas o Nankatsu vence. E o Napoleão vai dar uma entrevista. Olha só. Então ele vai dar a entrevista, né? O repórter está ali. Todo mundo aplaudindo ele, como ele joga, né? No caso. E aí ele fala que quer ser o melhor jogador da França, quer superar até mesmo o próprio Pierre, né? E que quer orgulhar a família dele, né? No caso. E ele quer se desculpar com o Kisugi, ele se desculpa com o Kisugi. Mas só que o problema é que esses dois continuam com as mesmas brigas, né? No caso, falando do Japão e tudo mais. E o Kisugi vai partir pra cima. Mas vamos lá pro próximo cenário. Galera, na verdade é subcenário, beleza? E nós teremos Bordeaux contra PSG, né, galera? Mas, infelizmente, não jogaremos com o time do Bordeaux. Porque, ou melhor, na verdade, o time do Pierre é que a gente vai enfrentar o time do Pierre. Exatamente. Será a última partida dele pelo Bordeaux da França, né? No caso, é um amistoso da seleção dos times da França. E nós também temos um lado bom. Bordeaux não é um dos melhores times, mas também não chega a ser o pior, né? E o PSG é a mesma coisa, só que o Bordeaux é um pouquinho melhor. E quem nós temos de jogadores interessantes no Bordeaux? Só o Pierre. Exatamente, com seu chute tão poderoso, ele pode simplesmente marcar um gol no goleiro do time adversário com muita facilidade. E quem também nós temos de interessante no PSG? O Misagi. O Misagi só chuta pro gol, é isso. Quando ele chuta na hora necessária. E o Pierre vai lá e às vezes enfrenta o Misagi, né? Mas no caso, o Misagi quer dar um olé no Pierre, aí o Pierre fica pé da vida e quer tanto impedir que o Misagi faça alguma coisa. Olha só. O jogo estava empatado de 1-1, olha só. O Misagi estava pronto para tirar a bola do Pierre e ele vai dar o olé. Só que não, é tipo, se você apertar alguma coisa, ele pode tirar a bola do Pierre, porque o Misagi é o único jogador à altura contra o Pierre. E sem dúvidas o chute de voleio dele também é muito bom. E é quase e é imparável se a gente for pegar PSG e Bordeaux. Mas o PSG vence, né? E o Bordeaux e o Pierre se despedem.
Então, galera, nós iremos pro próximo cenário, que é o do Misaki. Pois é, uma rodada pela Champions League, galera, exatamente. O time do Misaki vai pra Champions League e vai enfrentar o time de Hikaru Matsuyama. Isso mesmo, o Manchester United. Isso aí, galera, como eu falei. O Manchester United com um zagueiro muito bom, que é o Matsuyama. E também com um goleiro dinamarquês, que é o Schumacher. E a gente pode escolher se a gente quer, jogar com o PSG ou se a gente quer jogar com o Manchester United. Galera, eu recomendaria a gente jogar com o Manchester United, que eu acho que o Manchester United é melhor. Então é bom marcar o Misaki quando você estiver com o Manchester United e o Matsuyama quando você estiver com o PSG. Ou seja, eu tô dizendo, se a gente estiver jogando com o PSG, marca o Matsuyama, e se a gente estiver com o Manchester United, marca o Misaki. Beleza? Então, aí a partida acontece. E a gente tem um goleiro melhor, como eu falei, tem um goleiro dinamarquês, e ele também tem uma técnica especial. E ele não é um dos melhores goleiros, né, no caso. Mas ele dá pro gasto. Mas dependendo do cenário, o time que você enfrentar vence, né, no caso. E o Misaki também não vai jogar mais no PSG. Ele obviamente vai jogar em outro time da Alemanha. Olha só. E agora, galera, chegamos na metade, né, no caso, praticamente, em que nós conheceremos Gino Hernandes, o goleiro italiano, que se transferiu para o Como. E se pergunta até se eles vão gostar, né, no caso. Ele queria continuar jogando na Itália, só que ele decidiu se transferir para a Alemanha e prometeu dar o melhor dele. Isso aí, galera. E vamos falar do time do Colin. O time do Colin é também um dos melhores, melhor, na verdade é um time mediano. Mas quem salva ele é o próprio goleiro, Gino Hernandes. E temos um atacante alemão, Effenberg, que que pode ser uma ameaça para os outros times. E recomendo demais que vocês marquem ele. E o time do Stuttgart também não é um dos melhores, é aquele timezinho lá que é legal e tudo mais. E tem um jogador muito bom que é o Maier, galera. Exatamente. Ele tem um chute muito bom. Mas se você tiver um goleiro como o Gino Hernandes no gol, é possível defender o chute dele. Ou seja, é uma tarefa fácil? É. Difícil até, porque a gente não sabe o que ele vai usar. Uma trivela ou uma banana, né? No caso, um chute de banana. Que no caso vai dar uma curva pro outro lado e faz com que seu goleiro não consiga pegar a bola, né? Então pode ser bem difícil. Mas o time do Cole vence. E vamos para a próxima partida. E o Cole agora irá enfrentar o Bayern de Munique, galera. O gigante da Alemanha, né, no caso. Mas nos próximos cenários eu vou falar sobre ele, né, no caso. E falar quais foram as suas mudanças. Porque do Capitão Tsubasa 3 até aqui, o Capitão Tsubasa 5, teve várias mudanças no time do Bayern.
Mas só digamos uma coisa. Tem um jogador muito bom, que é o Pequeno Kaiser. Exatamente, eu tô falando de Carsten Schneider. Um dos atacantes mais poderosos, ou melhor atacante do mundo. E mais letal que o próprio Kojiro Hyuga, galera. Pois é. Mas mesmo assim, o Corey vence, né? Graças aos esforços de Gina Hernandes, que consegue até mesmo pegar um Neofire do Schneider, né? No caso. Ou seja, por que eu tô dizendo isso? Porque o Gino é provavelmente quase pau a pau com o Schneider, mas dependendo da força do chute e se ele vai ou não chegar perto. O Gino teria, como vocês viram aqui, o Gino podia ter pegado se a bola não fosse pro outro lado, mas ele pegaria, na minha opinião, ele pegaria. Ele e Watabayashi. Mas bora partir agora pro próximo subcenário. Como eu falei, o Cole vence. Como tipo, o nosso time pode, qualquer um podia ganhar, mas o Cole venceria. Então bora partir para a próxima. Antes de irmos, galera, a gente pode dizer o seguinte, que o Gino, ele gosta muito do Schneider. E os repórteres tentam ir até lá, na casa dele, entrevistar ele. Ou melhor, nesse lugar aí que eu não sei onde é, mas ele quer falar algo, né? O Gino, ele gosta muito do Schneider, como a gente viu, e tem uma defesa muito boa. Então é isso que a gente sabe do goleiro. E quando as seleções japonesas enfrentam a seleção italiana, tem que tomar cuidado com o goleiro italiano. Então o Gino decide depois continuar jogando no time da Alemanha, né? Que é o caso Cole. E vamos pro próximo cenário. O subcenário de Carlos Santana, galera. Pois é, Carlos Santana ia jogar, tava jogando pela seleção brasileira. E que nas Olimpíadas a Argentina ganhou, né, no caso da seleção brasileira. E a seleção brasileira tava desanimada, galera. E por que ela tá desanimada? A gente chega já já lá. Então nós temos 3 jogadores: Oliveira, Nascimento e Santana. E na defesa nós temos o César, né, obviamente. Lembrando que Santana tá jogando no meio campo com a camisa número 8. O Oliveira tá com a camisa número 10. E aí, nós também temos o Nascimento, que tá com a camisa número 11. O Santana aí, ele tá muito triste, porque aconteceu uma coisinha nesse jogo. E o primeiro jogo é contra a Venezuela. A Venezuela não é um dos melhores, não é uma das melhores, na verdade, é uma das piores seleções do game. E o Santana tá muito desanimado, então não adianta fazer o chute miragem dele, porque sempre vai ter alguém para bloquear o chute miragem do Santana. Mas então vamos partir para a próxima partida, que o Brasil vence. O Brasil e o Chile, né? No caso, o Chile também não é uma das melhores seleções, então a gente tem que... Então o Brasil vence, já que a competição que eu tô dizendo aqui, galera, é a Copa América. O Brasil tá em busca da recuperação. E se eles encontrarem a Argentina de novo, irão acabar com eles. Mas vamos passar pro próximo cenário. Mas antes, galera, vamos voltar um pouquinho depois daquele jogo entre Brasil e Venezuela, em que o Nascimento e o Oliveira estão conversando, né, no caso, por causa do Santana, né? Porque o Santana, ele tá muito amargurado e parece que ele perdeu vontade de jogar, entendeu? E é isso que tá deixando eles preocupados. Onde é que o Santana tá? Por que ele não acaba com os times? E lembrando, galera, que o Santana é uma máquina de fazer gols. Mas vamos partir para a próxima partida. Brasil e Bolívia. Galera, Brasil e Bolívia. A Bolívia não é também uma das melhores seleções, mas tem uma defesa muito boa. O goleiro é muito bom. Como vocês viram na série que eu fiz da Copa do Mundo, Capitão Tsubasa 5. E agora com o time nessa fase de recuperação, eles jogam muito bem e conseguem derrotar a Bolívia. Mas então, a próxima partida, já que aqui era semifinal, o Brasil ia pegar ninguém mais, ninguém menos do que a Argentina, exatamente. O Brasil ia pegar a Argentina. Mas eu esqueci de falar do jogador Ângelo, que é muito bom e também e pode ser muito letal também, às vezes.
Aí vocês podem falar, Mario City Games, você esqueceu de falar do Gertz e do Bamora, verdade, galera. O Gertz também tem uma defesa muito boa, que eu esqueci de falar do goleiro, eu sempre me esqueço às vezes. O Gertz é um goleiro muito bom, como eu falei pra vocês no último vídeo. E ele pode defender qualquer coisa, no caso, se você tiver jogado uma partidinha contra a seleção da Argentina, se você enfrentar a seleção da Argentina de novo, e o Beto, Juan Dias ou Pascal chutarem, Gertz vai conseguir pegar o chute dos três. Ou seja, vai ser bem fácil se você tiver um Gertz para defender tudo. Tudo. Mas então, vamos passar para o próximo subcenário. Não, a próxima partida e a última. Mas aí o Brasil vence a Bolívia depois que termina o jogo. O Santana fica relembrando o que aconteceu com o Coimbra. É aqui que a gente se pergunta, por que o Coimbra não está na seleção brasileira, no Captain Tsubasa 5, e então é revelado que a Argentina jogou sujo contra a seleção brasileira, lesionou o Coimbra e não teve nenhuma posição, que foi o Galmen que deu um carrinho e acabou fazendo com que o sangue de Coimbra se rompesse, e aí eles perderam a confiança. E o Santana estava esperando para esse dia chegar e acabar com a seleção da Argentina. Então o Santana também tem um flashback em que ele se lembra do Coimbra, né, no caso. Aí era uma cutscene quando o Santana gostava, entregou a bola para um garoto. Então ele se lembra também da conversa que ele teve com o Coimbra, que diz que depois ele ia se aposentar e que o Santana não perdesse a confiança e que ganhasse da Argentina, né, no caso, se no caso ele se encontrasse de novo. E é isso que o Santana carregou e vai mostrar para a Argentina quem é a melhor seleção. E a grande final ia começar. Porém, o Brasil sofreu mudanças drásticas. Então o time da Argentina inteiro vai ficar conversando ali, do Brasil conversou tudo, e eles têm uma cartada que será revelada no próximo capítulo desse subcenário. Último jogo e um dos jogos mais épicos de todo o mangá, Brasil e Argentina. Então galera, bora falar do time da Argentina, como eu já falei, que é um dos melhores times do game, não tem como negar. E vamos falar o que aconteceu com a seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu muitos jogadores, ou seja, o time dela foi praticamente boicotado. Sem o César, sem Oliveira, sem Nascimento, e com jogadores novos, como o Taconi da Portuguesa, que é muito bom e você pode fazer muitos gols com ele. E o conselho muito bom é para marcar Juan Dias da Argentina, que é simplesmente o melhor jogador da seleção da Argentina do mangá e também do time. Então se você tiver jogado contra a Argentina uma vez, você tem que apenas bloquear o chute do ciclone do Juan Dias. E o Gertz fez justamente isso na última cutscene. O Juan Dias chutou e acontece que o nosso querido goleiro do Brasil conseguiu pegar a bola dele. E vamos partir para a próxima cutscene. Então olha só essa cutscene que aparece no segundo tempo, galera. Passado 15 minutos, Santana vai avançando contra a seleção da Argentina. E ele se lembra até do Tsubasa. Então o que Santana faz? Aproveita o momento e marca um gol ou dá uma assistência. Então bora ver. Então nós temos o gol de Santana contra a seleção da Argentina. Olha esse gol, galera. Em que o goleiro Gorgona não consegue pegar, e gol da seleção brasileira. O Brasil ganha a Copa América, conquista o troféu e vence a seleção da Argentina. Então Oliveira e Nascimento também estavam assistindo, né, galera? E dizem que o Santana é digno agora de se tornar o capitão da seleção brasileira. E é por isso que surgiu um grande nome da seleção brasileira. E vamos partir para o próximo subcenário. Então, galera, mais uma partida da Bundesliga, galera, do Bayern de Munique.
e dessa vez irá enfrentar o time de Genzo Wakabayashi, o Hamburgo SV, que eu já irei falar desse time, né, no caso. Então vamos falar primeiro do Bayern e as suas mudanças. O Bayern perdeu muitos jogadores bons, o Caprioli da Alemanha e vários outros. Mas então o Bayern conseguiu se sustentar e não se tornou um time mais ou menos também, que só dependia de um único jogador, o pequeno Kaiser de apenas 16 anos. Karl-Heinz Schneider continua sendo um dos melhores atacantes do mundo, mesmo sem estar com o Flame Flash que ele mostrou na Copa do Mundo. Mas lembrando que isso aqui é antes da Copa do Mundo, então o Schneider não aprendeu ainda esse movimento. Então agora vamos falar também do Hamburgo SV. O Hamburgo SV também tem um jogador muito bom, que é o Hermann Kautz, né? No caso que ele dribla muito, ele joga muito. Ele começa não mostrando muito todas as suas habilidades, mas depois quando o Hamburgo começa a levar aqueles gols, ele começa a jogar muito. O Schneider tenta dar um Neofire também, só que Genzo Wakabayashi segura. O Schneider disse que ia acabar com o time do Wakabayashi, só que acontece que o Wakabayashi ficou bem confiante e disse que ele já tá quase, que ainda a partida mal começou e ele já vai cantando a vitória antes da hora. É isso aí, mano. O Wakabayashi falou pro Schneider esperar o jogo chegar para decidir quem será o vitorioso. E agora nós partiremos para a próxima partida, em que será Cole e Bayern de Munique. Mais uma vez, Gino Hernandes promete dar o seu melhor e o Schneider diz que deseja boa sorte pro Gino, porque ele vai precisar tomar muito cuidado com o Schneider, né? No caso, claro. Todo time que tiver Schneider, você tem que ficar atento e marcar ele. Mas mesmo assim, o bicho, o jogador alemão, o pequeno Kaiser, o imperador, continua sendo imparável de qualquer jeito. Seja subindo, seja caindo, seja pulando, seja no chão, até dizer chega. Não vai ter como simplesmente você marcar ele. Você tem que usar uma técnica para tirar a bola dele. Porque vocês não viram no último vídeo, o Matsuyama conseguiu tirar a bola do Schneider. E aí ficou complicado para ele conseguir pegar. Mas então agora vamos partir pro jogo. E agora nós temos um gol do Bayern de Munique, em que Schneider também dá um Neofire na bola, né, no caso. Manda o Neofire e marca um gol no goleiro Gino. Olha isso. E os jogadores do Cole também tentam pegar, só que não adianta. E 1-0 pro Bayern de Munique. Também temos o segundo gol do Bayern de Munique. Mais uma vez, Karl-Heinz Schneider causando na defesa adversária, com seu Neofire muito bem aplicado. E o goleiro Gino mais uma vez tenta pegar, mas não adianta. Ou seja, 2 pro Bayern, 0 pro Cole. O primeiro tempo termina 2-0 pro time do Bayern de Munique. E quando tocam pro Schneider, o time do Cole reage e marca uma bela falta, lesionando o joelho dele. E Schneider tem que ser substituído. E o Gino fica triste. Fica muito triste e também fica preocupado. E por isso o Schneider tem que ser substituído. O Bayern vai atacando e termina o jogo 2-0 para o time do Bayern de Munique. O Gino jogou bem, defendeu muito no segundo tempo. E ele até decidiu enviar uma carta pelo Wakabayashi para dar pro Schneider. No caso, o Gino escreveu uma carta, deu pro Wakabayashi. E o Wakabayashi foi lá e deu pro Schneider. Ou seja, para ver como é uma relação muito boa entre esses dois adolescentes, né, no caso. E o Schneider, que é um jogador mais um jogador mais novo, mirim, né, no caso do Bayern e da seleção, e que marca muito gol, velho. Então vamos partir pro próximo cenário. E finalmente também conheceremos o time de Genzo Wakabayashi, como eu já falei, que o time dele
não é um dos melhores, mas ele é muito bom pro time. E o Herman Caulks também. E ele é o super goleiro, né, no caso. E o público tá muito feliz por ver ele, né, jogando pela Bundesliga. E a primeira partida do Hamburgo vai ser contra um time mais ou menos também, um time fraco, que é o Bremen. Mas tem lá os seus jogadores, né? Como o Chester, meio-campista da Alemanha, e é muito bom. E o Margus, que é um atacante muito bom. Que se a bola chegar nele, vai subindo, né? No caso. Tipo, a bola for cruzada e chegar nele, ele simplesmente estoura e marca o gol. Só que o Wakabayashi tá por perto e não vai ser tão fácil marcar um gol no goleiro japonês, né, no caso. O Cole e o Hamburgo, é isso aí, Hamburgo SV, goleia, né, no caso estoura de 11-0 o Bremen. E o Wakabayashi está lendo, né, uma carta. E parece que ele tá lendo essa carta porque aconteceu o jogo entre Bayer e Cole, né, e ele está preocupado com o Schneider, né, mesmo que o Schneider seja seu rival, o Wakabayashi gosta muito dele, trata ele como se fosse um amigo, né, no caso. Ou seja, o Wakabayashi tem muitos anos de experiência. E que ele ele disse que vai fazer um gol pelo seu amigo, né? Entre aspas. E essa carta foi enviada por ninguém mais, ninguém menos que Gino Hernandes, né? O goleiro italiano e também goleiro do time do Cole. Então vamos para a próxima rodada e última. E a próxima rodada vai ser Hamburgo contra Frankfurt, galera. O Frankfurt, por mim, é o pior time do jogo. Não tem ninguém de nome. E não tem todos aqueles jogadores de qualidade. Isso aí, galera. O Frankfurt é um time meia boca. Nem você poderia jogar com um time desses, que já estaria desbloqueável. E é muito fraco, certo? Mas então vamos ver o momento que o Wakabayashi marca um gol no Frankfurt. Ou seja, é o primeiro gol de goleiro que acontece no mangá de Captain Tsubasa. Primeira vez que eu vi gol de goleiro, né, no caso, então ele marcou pelo Schneider. E agora vamos partir pro próximo subcenário. E outra galera, o Frankfurt não consegue vencer o Hamburgo. E eles goleiam de 12-0, né? E o Wakabayashi decide que irá pra Itália. Pois é, ele quer jogar na Itália. Mas vamos partir pro próximo subcenário. Chegamos em mais uma rodada da Copa de 1994, galera. Entre o Parma e a Juventus, galera. Jogo esse que é da Copa da Itália, né? Voltamos pro time da Juventus de novo. E o Akashimazu encarará novos problemas, né? No caso, nessa liga. Por conta de um jogador chamado Signori, exatamente. O mesmo jogador fominha da seleção brasileira e do time do Parma, que não gosta de compartilhar com ninguém, não passa a bola, só quer fazer o gol dele, exatamente, galera. Então a gente não pode subestimar esse jogador fominha, né, no caso, jogador egoísta. E até o Akashimazu se pergunta por que ele não vai jogar. E vamos partir pro segundo tempo, que o Signori anota um gol lindo no Akashimazu. Usando suas técnicas aprendidas por João no drible austríaco, o time da Juventus estava ganhando de 3-0. Mas parece que depois que o Signori marcou o gol, o time desanimou. Olha isso. Olha o gol que o Signori anotou no Akashimazu. E o Facchetti disse que ia parar o Signori.
Mas mesmo assim, Signori chuta com toda a força. E o Akashimazu estava pronto para pegar, só que ele marca o gol, como eu falei. E ele disse que o Akashimazu nunca vai conseguir pegar o chute dele. Vamos partir para o próximo momento. Mesmo assim, a Juventus passa pelo Parma, né, galera? Mas o Parma já estava definido nas finais. Então não tinha como parar o time do Signori ali. E o Akashimazu já fica irritado, né? Por conta do Signori, daquele gol que ele fez. E o Hyuga também fica ali. Entristecido, né? No caso. Fica irritado também. E foi isso que aconteceu quando ele foi para a seleção japonesa. Por isso que ele ficou desanimado desse jeito, por causa do Signori. Mas agora vamos partir para o próximo subcenário. E o último subcenário selecionável. Então vamos para a Liga Holandesa, para a Itália novamente. Mas dessa vez irá enfrentar um time holandês, o Feyenoord. Então o time do Milan com os mesmos jogadores, né? É um time muito bom, um dos melhores times da Itália. E o único time holandês que representa o país, que é o time Feyenoord, galera. Um dos melhores times holandeses e também um dos melhores times do jogo. Porque tem o trio holandês, Hezenbroek, Klinsmann e Keizer. Pois é, esses três são perigosíssimos. Se você for em consideração com os outros jogadores, esse é um dos trios mais perigosos do mangá e do game, né? Então por isso que você tem que parar os três. Mas mesmo assim o Feyenoord vence. Mas antes de começar a partida, o Feyenoord disse que irão acabar com o Dutter Miller, que é o goleiro, né? E vão fazer muitos gols nele. Mas fazer gol no gigante alemão não vai ser nada fácil. A partida termina 5-2, galera. Então o Feyenoord conseguiu marcar uns golzinhos, mas não foi o suficiente. E o Miller treinou também com o técnico, no caso, o técnico da seleção do time do Milan, que estava ali. E então o técnico Franz, da Argentina, mandou uma carta para ele, né? Que era hora de partir para a Copa do Mundo. Pois é, galera. Então ele tinha certeza que com esse goleiro eles iam vencer. Então o Miller chega e tem uma surpresa. Então vamos pro último subcenário que é não selecionado. O subcenário de Ryo Ishizaki pode ser selecionado quando você zera todos esses cenários, galera. Os subcenários que eu te falei. Eu falei pra vocês. E nós iremos enfrentar quem? O time dos Canarinhos, que sem dúvidas é a melhor seleção do jogo. Uma cópia do nosso time do Japão, né? Que é bem apelona. E também o time dos Canarinhos. Não tem muito segredo, galera. Então a gente vai enfrentar esses times. O mais difícil é o time dos Canarinhos, obviamente. Então, galera, o que mais eu ia falar? Nesse time do Japão a gente também tem o Shun Nita. Finalmente o Nita decidiu jogar no lugar do Sano, né? No caso, decidiu jogar pela seleção japonesa. E isso aqui ficou muito legal, na minha opinião, ficou muito legal, porque o Nita vai dar aquele trabalho para os outros times. Mas bom, galera, vamos fazer uma análise de todo o jogo, né, para terminar achando esse vídeo. O jogo por mim foi muito bem feito, muito bonito. A jogabilidade pode ser bem enjoativa às vezes, bem chatinha, mas por mim compensa, que seria esse o sucesso do jogo no Japão. O jogo é muito... conta detalhadamente a história, né? No caso, conta como o Tsubasa foi pra Itália, né? Depois do Capitão Tsubasa 4. Depois fala detalhadamente da Copa do Mundo, mas infelizmente não colocou as seleções mencionadas da Inglaterra e a Dinamarca, né? Que seriam 27 seleções, assim, desse jeito.
e muitas outras coisas, muitos detalhes e apelação em vários personagens, como o Alcyon. O Alcyon é o melhor personagem do game, o melhor jogador, né? Então você pode colocar ele no seu time de edição. Mas a gente também tem outro modo, galera, desse subcenário secreto, outro movimento secreto. E qual é? Você faz o que, galera? Você simplesmente cria um time e você vai enfrentar toda a seleção japonesa. Muito chato, né, velho? Você criar um time com a seleção japonesa. Ou seja, isso é que vai ficar chato. E o goleiro é nada mais ninguém menos que Morisaki. Ninguém mais, ninguém menos. No caso, Morisaki é o goleiro do time que a gente criar. Isso aqui vai ficar chato. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau!